Aleluia. Alabado seja o nome dele, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, glorificado, exaltado é teu nome. Nós outros estamos contentes porque o Senhor está nos dando a oportunidade de falar tua palavra. Quantas pessoas têm sede de ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus é que nos dá fé. A fé vem em ouvir e de ouvir a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Alabado seja o nome do Senhor. E nessa ocasião, aleluia, eu quero falar, aleluia, da palavra de Deus que se encontra, aleluia, em Marcos, Evangelho segundo São Marcos. Deus bendiga, varão. Amém. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5. Eu quero falar de uma palavra muito linda, um dos milagres de Jesus. Quero dizer para você que Jesus Cristo veio para desfazer a obra do diabo. Ele veio para nos mostrar o caminho da salvação. Ele ha venido para que nós outros, por intermédio de Ele, conhecesse o reino de Deus. Amém. A palavra do Senhor nos disse em Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, nos diz assim: fui, pois, com ele, e em seguida uma grande multidão, e lhe apertava ver uma mulher que desde havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue e havia sofrido muito de muitos médicos, gastando todo o que tinha e nada havia aproveitado, onde vivia cada dia pior. E quando olhou falar de Jesus vindo por detrás entre a multidão, e tocou em seu manto, porque dizia: se tocar tão solamente em teu manto, serei salvo. E em seguida, a fonte de seu sangue se secou, e sentiu em ele corpo que estava sana daquele açoite. E logo Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia saído de ele, volvendo-se à multidão, disse: quem ha tocado meus vestidos? Seus discípulos disseram: vês que a multidão te aperta e diz: quem me ha tocado? Pero ele, mirando ao redor, para ver quem havia feito isto, então a mulher, temendo e temblando, sabendo que em ela havia sido feito fino, e se prostrou delante dele e lhe disse toda a verdade. E Jesus lhe disse: Hija, tu fé te ha salvado. Tu fé ha hecho salva, e em paz e quieta e sana de tua enfermidade. Receba a saúde nesta hora, Padre, em nome de Jesus, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós outros estamos aqui nesta hora, Senhor Deus meu. Venha nos usar nesses poucos minutos para falar essa palavra linda e maravilhosa, Padre. Padre, em nome de Jesus, abra em cada coração nesse momento. Pessoa que vai ouvir esse mensagem, vai ver esse mensagem, Senhor Deus meu. Padre, sabemos que Tu és o Jeová, aleluia, aquele que cura e sara, que dá vida e vida em abundância.
Toca nesta hora, nessa persona que por um acaso está ouvindo e está desenganhada do médico. Eu quero dizer para você que há um médico del médico que ama Jesus Cristo. Aleluia. Te entrego em tu mão nesta hora, que venha me usar para que eu possa falar tu palavra. Que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos e amigos, que está vindo e vai ouvir esse mensagem nesta hora, uma mensagem que habla de um dos feitos e dos milagres de Jesus, que Jesus fez muito milagre, que a finalidade de Jesus Cristo veio para nos salvar, veio para nos resgatar, veio para desfazer a obra de Satanás. Pelo Jesus também não quedava por aí solamente, Jesus também curava os enfermos. Jesus dava de comer os hambrentos, aquele que estava com hambre. Jesus mostrou para nós outros, nos ensinou o caminho que nós outros temos que seguir. E Jesus, aonde Jesus passava, Jesus atraía uma multitude de gente muito grande, porque via em Jesus Cristo um homem com que tinha autoridade de falar a palavra de Deus. Não encontrava em Jesus Cristo nenhuma coisa errônea, nenhum pecado, nada que pudesse desfazer aquilo que ele estava fazendo. Jesus, ele praticava a palavra de Deus e vivia a palavra de Deus de acordo com ele praticava, de acordo com a lei. Sabemos que ninguém nesse mundo pode e nem pode cumprir a lei. A palavra de Deus diz que aqueles que escreveram na lei, que havia com que as pessoas não cumprissem a lei, eles mesmo nem com dedo poderiam ver, porque não se pode tampar de céu o sol com o dedo. A lei, Jesus Cristo foi o único que venido não a desfazer a lei, mas sim cumprir a lei. E nos ensinar como nós outros podemos caminhar no mundo. Como diz a palavra de Deus, que no mundo que já é maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo já é maligno, significa que o sistema mundano, o sistema do mundo já está na mão do maligno. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus está no controle de tudo, aleluia. Nada se vá, nada vá lejos de Deus, porque Deus está no controle. E aqui estamos falando de uma mulher enferma, uma mulher que, segundo a palavra de Deus, uma mulher que tinha muita posição financeira. E durante 12 anos essa mulher buscou todo tipo de ajuda, de médico, e não conseguia se ver livre daquela enfermidade. Uma enfermidade que ela não poderia estar junto, não poderia estar onde teria pessoas, tinha que estar separado, porque era considerado uma enfermidade imunda. E essa mulher, com todo o dinheiro que tinha, mas não poderia o dinheiro fazer com que ela se quedasse buena e que tivesse um tratamento adequado. Mas essa mulher já tinha malgastado todo o dinheiro com a medicina,
e nada teria melhorado na situação dela. Ela morreu enferma com fluxo de sangue, antes do fracasso, das experiências diversas, rações de ouro. Quantas vezes essa mulher orou na casa onde estava? A decepção, a tristeza que alguns não queiram volverá a intentar pelo outro esforço e volte a tentar alcançar a grande conquista. Há pessoas que não se dá por vencido, e assim nós vamos ter que ser. Não podemos dar por vencido, temos que lutar, para que nós outros conseguimos e alcançamos a nossa salvação por intermédio daquele que nos deu gratuitamente a salvação, nos regalou a salvação. Aleluia! Um dia Moisés falhou e por muito tempo se isolou pelo Deus de amor e usou poderosamente. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Pelo quando nós outros também, a Bíblia diz que quando nós outros pecar, nós outros temos um advogado do céu que é Jesus Cristo, aquele que está sentado à direita do Padre e que intercede por você, por mim, por todos nós outros. O que nós outros temos que fazer é lançar sobre ele todas as nossas enfermidades, lançar sobre Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, lançar sobre ele todas as nossas aflições, todos os nossos problemas, porque a palavra de Deus diz que ele teve cuidado de nós outros. Aleluia! Deus é poderoso e ele pode restaurar todas as coisas. Acerquemo-nos à sua presença e sigamos sua direção, pois ele nos levará no melhor destino. Ele é o único que pode nos levar em um porto seguro. Jesus caminhando, Jesus também sanou um paralítico que havia muitos anos esperando por uma cura, por uma sanidade. Diz a palavra do Senhor que depois desse havia uma festa de rodio e Jesus subiu a Jerusalém para festejar. Em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, há um estanque com 5 porticos que em hebreu se habla Betesda. E havia ali uma multitude de enfermos, cegos, corvos e paralíticos. Havia pessoas de muita enfermidade ali, porque uma vez por ano descia um anjo do céu e lo movia as águas, e aquele que barrava primeiro no tanque era sanado. Aleluia! E se encontrava ali um certo homem que havia estado enfermo durante 38 anos. E quando Jesus o viu, tenido e supo que já havia passado tanto tempo, e assim lhe perguntou: queres ser sano?
Jesus perguntou para esse homem que tinha 38 anos aí, esperando a oportunidade de ser sano. Queira ser sano? O homem respondeu: Senhor, não tenho a nada que me meta em tanque quando a água é agitada, e meta-me novo e o outro descende antes que eu, e eu lo perdo. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma tu cama e anda. O propósito de Jesus aqui na terra é trazer o reino de Deus a toda criatura, é mostrar o caminho da salvação. Pero Jesus também, para mostrar ao homem, ao ser humano, que ele também tem poder para alimentar, dar comida, alimentar as pessoas com a palavra de Deus e alimentar as pessoas com alimento físico. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, que seguia Jesus uma grande multidão, e estava aí Jesus, aleluia, multidão que vinha de lejos, porque via os sinais que fazia a los enfermos, via que Jesus era um homem que sanava os enfermos, como naquele tempo, que igual hoje, quando as pessoas estão enfermas, quando se vai nos hospitais, os hospitais estão indo de pessoas enfermas. Não há quantidade de médicos que possa suprir a necessidade de tanta pessoa enferma. E naquele tempo não teria muitas condições de hospital, de tratamento, de seguro médico. As coisas eram muito mais difíceis que hoje, pelas enfermidades não matavam. E como hoje também existe enfermidade que é morte, somente Deus pode sanar e curar. E a palavra de Deus disse que Jesus Cristo, por fazer esses milagres, Jesus Cristo foi se tornando famoso, e a multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia nos enfermos. E Jesus subiu a um monte e se sentou aí com seus discípulos. E estava cerca da Páscoa, a festa dos judeus em Jerusalém, quando Jesus assou os olhos e viu que se lhe acercava uma grande multidão, e lhe disse a Filipe: de onde compraremos pão para que coma estes, para que sacia a hambre dessa gente? Se bem que Jesus sabia, pero Jesus queria provar Filipe. E Filipe lhe respondeu: se com ele pão comprado, com ele salário de mais de 6 meses, bastaria para cada um deles receber um pouco. Em outras palavras, ele via que não teria condições para sustentar tanta gente. E quando nós outros não miramos no nosso olho que não há condições de uma cura, que não há condições de passar para o outro lado, que não há condições de seguir levando a vida do jeito que está, aí que entra o poder divino na vida de uma pessoa. Então chegou um dos seus discípulos que chamava André e disse para Jesus: aqui há um muchacho que tem 5 panes de cevada
E tem também 2 pecitos, 2 pescaditos pequenitos. Pero para que sirva isso para tanta gente? Eu quero dizer para você, meu amigo, que está me ouvindo. Às vezes tu pensa que na enfermidade tua é uma enfermidade para a morte. Às vezes tu já gastou todo o dinheiro que tinha, todo o tempo que tinha, e nada se resolveu. Eu quero dizer para você, se você crê, tu verá a glória de Deus. Aleluia. Então Jesus nos disse para seu discípulo: haga recostar a gente. Havia muita erva naquele lugar, hérbia naquele lugar. E se recostaram, pois como 5.000 homens. Isso não estava contando os ninhos e nem as mulheres, solamente homens. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, os repartiu entre o que estava recostado. E de igual maneira repartiu pelos pescados quantos queriam. E quando foi saciado, disse aos seus discípulos: recorre nos pedaços que quedaram, para que não se perda nada. A gente comeu e se quedaram saciados, se quedaram llenos. Porque quero dizer para você, meu amigo, Deus não age nada pela metade. Aleluia! Deus, quando age no melhor. Deus não põe poncho de remendo viejo em roupa nova. Deus age tudo novo, aleluia. A enfermidade que você está sentindo não é para a morte, mas que seja para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus Padre, aleluia. Então, quando os homens viram o sinal que Jesus havia, eles diziam: verdadeiramente esse é o profeta que há de vir ao mundo. Como Jesus entendeu que havia a venir para tomá-lo por força, assim o rei se retirou de novo ao monte. Jesus não queria receber a glória que era devida a ele, mas Jesus dava glória a Deus, aleluia. Glória ao Padre Celestial. Porque toda honra, todo honor e amor que nós temos que dar para Deus, Ele Criador. E a mulher de fluxo de sangue, ela enfrenta um problema que não tem solução natural. Quantas vezes o médico habla que não tem cura, mas a palavra final, eu quero falar com você que a palavra final é de Deus, aleluia. As crises são diversas, e esse caso era uma enfermidade grave e sem cura terrenal. A Bíblia nos diz que essa mulher enferma havia já 12 anos e consultou muitos médicos, havia gastado todo o seu dinheiro, todas as suas posições, e essa enfermidade era talvez uma metrorragia crônica, porque lá padecia havia mais de uma década e era continuamente, dia e noite, aquela hemorragia que aquela mulher sentia. E quando ao estado de saúde do corpo, uma contínua hemorragia, sem dúvida,
nos levaria a grande debilidade e seguramente a uma anemia aguda. Veremos que seu rosto pálido, com estado de ânimo decaído frente a um grande problema que ela não encontrava um recurso, ela não encontrava uma solução para esse problema. Para você que está ouvindo esse mensagem, poderá estar pensando por grande problema de saúde, poderá estar passando por um problema grande de saúde. Já o doutor já mandou para casa, mas não se ouvide aquela palavra de Deus, aquela palavra final vem de Deus. Aleluia. E ela seguramente vivia uma angústia em silêncio, essa mulher, antes que passou, que penso de uma lei, acusa sobre sua espalda, pois a lei lazia impura, e portanto quedava excluída da maior parte das relações entre sociedade judia. A situação que aquela mulher se encontrava, essa mulher não poderia estar em grupos religiosos, nem em grupos de festa, em sítio onde teria pessoas de festa nenhuma. Essa mulher teria que estar isoladamente, como diz a palavra no tempo da lei, que diz que a mulher, quando seguir o fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo de seu costume, é quando tiver o fluxo de sangue, mas de seu costume, todo o tempo de seu fluxo ela será considerada uma pessoa imunda. Toda a cama em que dormir, todo o tempo de seu fluxo, se será como a cama de seu costume, e todo mueble sobre que se sentar será imundo, como a impureza de seu costume. Tudo que a mulher usa, que ela senta, onde se senta, onde se dorme, na cama, tudo será impuro. Qualquer que tocar essa coisa será imundo, e lavará seu vestido, e assim mesmo se lavará com a água, e será imundo desta noite, à noite. Bendito seja Deus. Seguramente essa mulher era rechaçada, assanhada por suas condições, havia pensado a muitos que estava barro no juízo de Deus por seu pecado. Seguramente era uma mulher que era divorciada, seguramente que ela não teria seu marido, a família já tinha rechaçado. Mas eu quero dizer para você que mesmo que uma madre se olvida de seu filho, pero Deus jamais olvidará de nós outros. Aleluia. Alguns problemas são leves, rapidamente se dispersam, pelo outros são mais duradeiros e produz grande pressão. Tem problemas que são mais duradouros na vida de um ser humano e produz pressões, estresse, produz falta de ânimo, assim como o bom dia pronto se torna grande crise, aparece no vento forte e na tormenta que acusa muitos danos. Nossa vida se encontra antes da grande dificuldade desse problema.
e se multiplicam, e sabemos exatamente como ocultar. Pela Bíblia nos ensina algo muito importante, que Deus está com nós outros, e no mais importante e médio, que Deus está com nós outros no meio da crise. No tempo mais difícil, Deus está contigo. Jesus disse: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação, até o fim do mundo. Não te deixarei, hora nenhuma, minuto nenhum, eu estarei contigo. E Jesus disse: eu irei para o Padre, e derrarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo vai estar com você domingo, viernes, sábado. Não, o Espírito Santo vai estar com você todo dia de tua vida, mientras você siga o método que o Senhor nos ensinou, que é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O coração estava barro, o coração dessa mulher, um altivo nível de estresse, dolor, já não sabia mais o que fazia. O texto bíblico nos narra que havia sofrido muito de muitos médicos durante 12 anos. As situações que nós outros temos que encarar, as situações que nós outros não podemos entregar para outros, nós outros temos que resolver. E quando chega nessa posição, tu não encontra amigo, tu não encontra solução, porque a solução está em Deus. Aleluia. A solução está no divino Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Pessoas que nos ajuda a superar, pelo não há alguma dificuldade que não são extremamente dolorosa e extensa, e sabemos que superá-la é impossível superar solo, tem que ser com a ajuda de Deus. Aleluia, bendito é Deus. O problema é problema, senão como enfrentamos o problema. O problema vem, a luta vem, pelo passa, pelo ter fé. Jesus disse: tenha boa fé, porque eu não venci o mundo. Oh, aleluia! A mirada incorreta diz que esse problema todo se acaba. A visão da fé diz: essa crise é uma oportunidade para que Deus pode operar o milagre em tua vida. Não há gigante invencível, senão estratégica e correta. Pois para Deus não é nada difícil. Para Deus tudo é possível. Aleluia, louvado seja teu nome. A mais importante é saber, entender, seguridade por la que o Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias. Em la buena, normal, nas horas fáceis e também nas horas difíceis. Busquemos o rosto, busquemos a presença de Cristo em nossas vidas. Porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nada podemos fazer. Receber a direção correta para cultuar devidamente antes que dificulta. Consideramos no seguinte frase: o problema não é o problema, senão como nos enfrentamos. Quando vem o problema, nós vamos ter que saber como nós outros enfrentamos esse problema. E muitas das vezes nós outros queremos enfrentar o problema com nossas próprias forças. Porque a nossa força é muito pouca. Vamos reforçar nele, Senhor.
reforçar com o poder da palavra de Deus, vestir o capacete da salvação. Diz a palavra do Senhor em Efésios, que nós outros temos que estar todo o tempo orando, todo o tempo em espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, são contra principado e potestade, contra o dominador desse mundo tenebroso, esse mundo de tenebras, que é o príncipe da tenebra, que é Satanás. A nossa luta não é contra sangue nem contra enfermidade, porque toda a nossa enfermidade já foi lançada. Aquele que tem condições de nos quitar, de nos enviar. Pero para isso nós outros temos que submeter a Deus. Diz a palavra de Deus que nós outros temos por obrigação, aleluia, de sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que ele o irá de ti, aleluia. Alabado seja tu nome. Pelo primeiro, antes de resistir ao diabo, tu tens que sujeitar a Deus, sujeitar a vontade de Deus, sujeitar o que Deus tem preparado para você, conhecer a verdade. Diz a palavra: conhecerei na verdade, porque a verdade nos põe livre. E às vezes tu pensa: não, eu não estou preso. Sim, todo aquele que é escravo do pecado, ele está preso, ele não pode se libertar. Ahorita tinha um jovem aqui que disse para ele que ele está atado, e o único que pode desatar toda a cadena dele se chama Jesus Cristo. O inimigo tem atado nas drogas, no roubo, toda ação maligna. E assim ele age. Pero uma coisa eu quero dizer para você: o inimigo não tem poder sobre tua alma, sobre tua vida. A tua vida pertence a Deus. E eu declaro nesta hora, que seja livre. Eu declaro nessa hora que toda enfermidade cai por terra, em nome de Jesus. Eu declaro que a vitória é de nós outros, em nome de Jesus. Aleluia, alabado seja o nome do Senhor. De toda crise, prova e dificuldade que nos assosta, pela mão de Deus, entrega na mão de Deus, saímos fortalecidos. Quando nós entregamos na mão daquele que tudo pode, aleluia, não temos que ter medo. De que temerei? Diz a palavra do Senhor do salmista: de que temerei? Mesmo que um exército acampa contra mim, não terei medo de coração. Aleluia, alabado seja o teu nome. Às vezes acosta nos recursos e aparece na impotência. Quando nós outros vemos a dificuldade, vem lá a impotência. E quando nós outros vemos a impotência, nós outros não vemos a solução. Nós outros não podemos ver a saída. Porque às vezes, muitas das vezes, nós outros estamos cegos, caminhando cegos, sem conhecer a verdade. A realidade das crises, antes da dificuldade, nos primeiros que devemos fazer é buscar a presença gloriosa de Deus, para que receber direção e não equivocarmos em ir em caminho de dolor, ou estancarmos antes de nossas próprias sabedorias. Não se julgue ser muito sábio, porque toda sabedoria vem de Deus. Aleluia. E hoje quero dizer para você, se seja qual for a tua enfermidade,
Seja qual for o teu problema, seja qual for a coisa mais difícil que está assaltando sua vida, eu digo para você nesta hora, se você queira receber a sanidade nesta hora, aí é onde você está. Se você queira ser curada, queira ser sanada nesta hora, eu não posso sanar a Nádia, pelo eu tenho um único que pode sanar, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único sanador, Jesus Cristo é médico dos médicos, aleluia. Se deseja ser sano, não necessita que o ângelo se vai mover com as águas. Necessita crer em Jesus Cristo, crer naquele que pode, que disse para aquele paralítico: corre do campo e vai para a tua casa. Aleluia. Nessa hora, se você deseja ser curado, põe a mão aí onde está a enfermidade, e eu vou orar para você. Se você crer, verá a glória de Deus em tua mão. Aleluia. Nessa hora, eu oro para você em nome de Jesus. Deus meu e Padre Celestial, tu conosco essa persona que está clamando força na direção de tua enfermidade. Padre, em nome de Jesus, eu lhe pido a ti, na autoridade que o Senhor tem me concedido, é a autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo, o que veio para desfazer a obra de Satanás. Todo espírito de enfermidade, sai em nome de Jesus. Todo espírito de mal, tudo que vem de contra essa saúde, essa vida, eu declaro sanidade, eu declaro cura, eu declaro liberdade em nome de Jesus. E se você que está me ouvindo, que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, te pido a ti que põe tua mão do lado direito de teu coração e ora comigo essa pequena oração, entregando a sua vida para Jesus. E te garantizo, se você agir com fé de coração, tu nunca mais será o mesmo. Ora comigo, Padre nosso que está no céu. Eu reconheço que essa vida que estou levando não é uma vida boa. Reconheço que sou pecador e se eu seguir assim eu vou diretamente para o inferno. Pelo te pido a ti, Deus meu, perdona-me pecado, perdona todos meus malheiros, perdona-me, Senhor. Te pido a ti, Deus meu, em nome de Jesus Cristo, que escreva meu nome em livro da vida. E te aceito, Jesus, como meu Senhor. Te aceito, Jesus, como meu Salvador. Te entrego minha vida em tua mão nessa hora. Assim eu oro em nome de Jesus. Que Deus o bendice, meu amado irmão, amigo, amiga, todos que estão ouvindo essa mensagem. É uma mensagem que vem diretamente de Deus para a tua vida, para a tua saúde, para a tua entrega totalmente para Ele. Que Deus o bendice em nome de Jesus. Que Deus o bendice em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.